servo do Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, privilégio que o Senhor nos dá nessa noite. Estar na tua casa, prestando um culto de adoração ao seu nome. Quero receber a nossa gratidão, o nosso louvor. E agora eu apresento o teu filho, o pastor Argemiro, que sempre tens usado para ensinar, para trazer uma palavra para as nossas vidas. Usa o teu filho como sempre tem feito na sua vida. Usa com poder, com graça, com sabedoria, com a revelação do teu Santo Espírito. E que esta noite nós venhamos sair daqui, Senhor, abençoado pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. É o que eu lhe peço, Jesus, e eu já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos na paz do Senhor. Vamos ler, irmãos, uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, ou melhor dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Queremos nesta noite trazer um assunto que me veio ao coração. Os homens se destacam não pelo cargo, mas pelo que faz. Aleluia. Amém? Às vezes esperamos cargo, mas não é pelo cargo, mas é realmente pelo que nós fizemos na obra do Senhor. Esse texto nos fala sobre esse grande abençoado Estevão, primeiro mártir da história da igreja, e nós queremos, dentro desse tempo que nos foi dado, trazer esse assunto que eu acho de muita valia para os nossos dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 a 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, e arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Os irmãos tenham a bondade, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, a Bíblia nos fala no nascedouro, podemos dizer, da igreja, em pleno avivamento em Jerusalém. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, por causa das suas viúvas, que eram desprezadas no ministério. Em razão disso, os 12 convocaram a igreja
para ver o que iam fazer com aquela murmuração, queixume. Eu, quando lia isto aqui, irmãos, esse texto, ele nos traz uma grande lição. A igreja da época crescendo, almas se convertendo, os obreiros, os apóstolos, caindo na graça do povo, como todos sabem, os leitores da Bíblia. Pedro, na sua primeira mensagem, ganhou 3.000 almas. Os irmãos podem dar glória a Deus? E eu tenho pensado, irmãos, que nós estamos vivendo uma época, aqui na igreja de Uruguaiana, que nós estamos nos preocupando com o estudo da palavra. Palavra, oração, jejum, e a igreja crescendo. Entendo eu que, por necessidade, então escolheram 7 homens, que fossem homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, qualidades, meus irmãos, que foi destacado nesse texto, que tivesse também reputação, repito, e cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Precisamos, para trabalhar na parte social da igreja, precisava também ser cheio do Espírito Santo. Sem nem para fazer o trabalho social, foi deixado de lado esta qualidade naqueles 7 homens. E vocês observem que Estevão está no topo. Se nós olharmos na Bíblia, ele está em primeiro lugar. Ele simplesmente foi separado para o diaconato, para cuidar das viúvas, das necessidades da igreja. Aleluia! Mas penso que ele não somente se dedicou nesta área que ele foi específica para que ele fizesse, mas também se dedicava no exercício da palavra, na oração. E eu quero dizer aos irmãos que a igreja só cresce quando há oração, quando há estudo da palavra. Louvado seja Deus! E esse departamento, ele tem que funcionar junto com as demais, que é a palavra, a oração. Nós temos que ter esse sentimento no nosso coração, que não é somente nós estarmos aqui, ouvindo a palavra, orando, mas também tendo o coração voltado para a parte social da igreja. E há necessidade nos nossos dias. Quando cresce o número de crentes, aumenta também as necessidades. Eu estava notando, irmãos, que a igreja do Senhor estava crescendo, estava uma bênção. E como houve essa necessidade de também atender as viúvas, fazer a parte social, os discípulos, os apóstolos, acharam por bem, então, de separar 7 homens. E foi separado. E eu percebo, meus irmãos, os leitores da Bíblia observem que foi 7, mas apenas 2 se destacaram: Estevão
e Filipe, que se tornaram um exemplo para os nossos dias, que não se acomodaram simplesmente em fazer a parte social, mas se envolveram na palavra. E eu quero dizer aos irmãos que o que nós precisamos hoje é botar a mão na obra, sim, mas termos estas qualidades que foi exigido dos diáconos. Imagina os apóstolos, o que era cobrado. Mas uma das coisas que eu observo que esses apóstolos, eles acharam por bem de não se descuidar do estudo da palavra, da oração. Não é razoável nós deixar essa parte do ministério. Aleluia! Eu sei, irmãos, a preocupação da nossa liderança em não se apartar. Podemos fazer a parte social, sim, mas também devemos nos dedicar para que a igreja cresça equilibrada. A igreja cresça com tudo na perfeita ordem. Mas não faltou alguém para murmurar, já lá no começo da igreja. Tenhamos cuidado, meus irmãos, para não cairmos na armadilha do inimigo e começarmos a nos queixar de tudo e de todos, que nada está bem. Mas foram sábios apóstolos. Escolheram homens de boa reputação, homens que tinham poder na sua palavra, que tinham caráter, mas o que nós notamos, e os demais, 5, porque eram 7, apenas apareceram na lista dos diáconos. Não sei se eles continuaram cheios porque foram escolhidos, porque eram cheios do Espírito Santo. Foram escolhidos porque tinham sabedoria. Os apóstolos, reunidos, certamente oraram, e o Espírito de Deus disse: escolhei esse, mais aquele. Eles tinham todas as qualidades que Estevão e Filipe tinham. Mas aparece ele na lista, mas somem, não é mais citado os seus nomes. Queridos irmãos, hoje não é diferente. Nós estamos vivendo uma época que o nome de muitos que têm graça, que têm sabedoria, que têm unção, que têm caráter, foram chamados com estas qualidades, mas estão de boca fechada, de braços encruzados. Que Deus nos mova, faça do nosso meio homens como Estevão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia então relata que eles caíam na graça do povo. Nós precisamos, nós obreiros, nós que somos da igreja, servimos ao Senhor, como aluno na casa de Deus, precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Perseverando na oração e no ministério da palavra. A Bíblia diz no versículo 5, e elegeram, escuta bem, Estevão, homem cheio de fé, aleluia, e do Espírito Santo, e Filipe, e aí vem os demais. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, ele destaca, dizendo
Que privilégio teve Estevão. O povo, quando ele discorria desde Abraão até o momento em que ele estava ali sendo ouvido, louvado seja Deus, ele começou a relatar, e o povo olhava para Estevão e viam algo diferente. Era um homem que tinha unção, era um homem que tinha autoridade, era um homem que ninguém podia olhar para o rosto dele. Aqueles que quiseram combater, discutir com ele, não resistiam à graça, à autoridade, à unção, à sabedoria que ele tinha. Era grandes e pequenos. Ouviam atentamente o que Estevão falava. E quando Estevão estava sendo executado, apedrejado, até a morte, eu quando leio esse texto, eu parece que vejo Estevão sendo apedrejado. Eles queriam apagar o brilho do rosto daquele homem de Deus. Mas ele não olhava para os que lhe estavam apedrejando. Ele olhava para o alto. Aleluia. Quando ele está olhando para o alto, ele teve o privilégio, meus irmãos, de ver os céus abertos, ver o trono de Deus. Aleluia. E Jesus em pé no trono, para receber o Estevão. Aleluia. Louvado seja Deus, um homem cheio do Espírito Santo. É o que acontece. O Senhor, quem sabe nesta noite, se colocará no seu trono em pé, porque você está lutando, mas você não está sozinho. Aleluia. Nós temos exemplo de pessoas que ocuparam funções menores e realizaram coisas maiores. Queridos irmãos, muitos da época que estavam fazendo a obra por amor, fazendo a obra com dedicação, não estavam ocupando funções na igreja. Como temos hoje pessoas que não são, hierarquicamente falando, não são nada, não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, não é pastor, mas estão fazendo. Aleluia. Deus conhece você pelo que você faz e não pela posição que você tem. Aleluia. Repito, Deus conhece você por aquilo que você faz. Eu posso não ver, os obreiros não enxergarem o que você está fazendo, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está vendo o que você está fazendo. Por isso, irmão, não precisa nós de cargo, de função, de consagração para coisa alguma, para fazer alguma coisa na obra. Faça. Louvado seja Deus. Quando eu leio essa história de Estevão, me comove a minha alma. Louvado seja Deus. Então temos exemplo de pessoa, como por exemplo, que fizeram grandes coisas no tempo que o rei Acabe, com a sua esposa Jezabel, matava os crentes.
E Obadias, mordomo, temia o Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50, aleluia, escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Seja você um mordomo na casa do Senhor, que tenha pão e água para sustentar os que estão muitas vezes para ser destruído. Nós temos um inimigo muito forte, ele não é fraco. Às vezes nós ouvimos alguém dizer: vamos pisar na cabeça do inimigo. Não é tão assim. Nós precisamos reconhecer que ele tem estratégia, ele não desiste. Mas nós temos um Deus poderoso. Aleluia. E Obadias era temente a Deus, e ele sustentava. Imagina vocês o que esse homem não investiu no reino de Deus, tirando do que ele ganhava para sustentar com pão e água os que estavam sendo ameaçados. E o Espírito de Deus falava em meu coração: esta igreja tem pão. O pão não é esse que alimenta o nosso corpo, é o pão descido do céu, é o pão que é Jesus. Ele é o pão, e nós temos pão para dar para muitos que estão sofrendo. Quem sabe estão numa cova de tristeza, de angústia, mas tem mordomo de Deus como Obadias. Fez grandes coisas no reinado de Acabe. E nos nossos dias, eu sinto Deus trabalhando como a igreja de Uruguaiana. Deus está levantando profetas. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus vai dar autoridade. Quando você abrir a boca no altar, no templo, na rua, seja lá onde que for. Aleluia. Eles olham para ti e não veem um rosto normal. É um rosto que brilha, é um rosto que exala, é um rosto que faz com que as pessoas sintam o brilho do Espírito Santo. É o que eu tenho pedido ao nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Também quero destacar sobre as parteiras que Cifra e Pura, elas se destacaram em não obedecer à ordem do rei. O rei disse: olha, vocês ajudem as hebreias, quando elas vão dar à luz a um filho, vocês matem, mas se for menina, deixa viver. Mas essas duas mulheres não fizeram o que o rei pediu. Muitos meninos foram salvos, e estas mulheres receberão, e 7 já receberam a sua recompensa. Muitas crianças que seriam mortos, Deus usou estas mulheres para salvar a vida de muitos. E eu repito dizendo que Deus deu sabedoria para elas, deu graça para que o rei entendesse, aleluia, porque elas deram uma explicação maravilhosa. Elas não mentiram, elas falaram a verdade diante do rei quando foram interrogadas. Como que pode vocês deixarem os meninos viverem? E elas responderam: cheio da graça do céu,
As mulheres hebreias são diferentes. Quando nós chegamos, elas já deram uma luz. Louvado seja Deus! Nós precisamos sermos diferentes. Nós precisamos, queridos irmãos, gerar filhos neste reino. Filhos do reino de Deus. Cheio da sabedoria. Não é sabedoria carnal. Não é sabedoria humana. Nós precisamos de sabedoria do céu. Então, irmãos, estas mulheres foram abençoadas porque somente temeram ao Senhor. Simplesmente elas podiam matar os meninos, mas elas temeram a Deus. A igreja sempre teve alguém para se levantar contra a noiva do Cordeiro, mas Deus nunca perdeu batalha. Aleluia. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa cidade não é aqui. Muitos queriam e querem nos matar. Eu sempre digo nas minhas experiências e contando para alguém que desde menino eu sirvo a Deus. Se eu fosse olhar, irmão, para os maus exemplos de muitos crentes, lá no passado, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu via os maus exemplos e orava de coração, pedindo que Deus tivesse misericórdia e ajudasse as pessoas. E eu estava sempre olhando aos conselhos dos mais velhos. Olhe para Cristo. Aonde você ir, qual a igreja que você vai querer frequentar, vai ter problema, vai ter dificuldade, aleluia, mas existe uma diferença naqueles que são fiéis. Eles não abrem mão da oração, eles não abrem mão da palavra, aleluia. E uma das coisas que Estevão teve alguns privilégios como diácono, mas posso dizer que se transformou num grande evangelista, mas foi martirizado, foi morto. Mas as pedradas que lhe jogaram não apagou o brilho que brilhava o seu rosto. Quando nós não olhamos, irmão, pelas pedradas que nos jogam, quem de nós não temos alguém? Eu penso que todos deveriam se amarem. É ou não é? Todos. Mas não é assim. Não é assim. Dinheiro todo mundo gosta, mas não é para todos. Às vezes você sente amado e às vezes menos amado, mas nada disso influi. Você é avaliado pelo que você é, pelo aquilo que tu faz e não pelo cargo que você exerce. Louvado seja Deus. Aqui nós temos quadro de obreiros, mas isto é tudo coisa daqui. Quando chegar lá no céu, eu não vou chegar com um rótulo de pastor, de evangelista. Eu vou chegar como servo. E o Senhor vai nos convidar, vinde benditos do meu Pai. Labagá, labagá. Rei lamaia, xarabá. Entrem para dentro. Este é o vosso lugar. Esta é a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E após então, Estevão
ser morto, Deus levanta outro diácono chamado Filipe. Ele desceu à cidade de Samaria. E o que ele pregava? A Cristo. O tema central da igreja primitiva. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. E ele vive até hoje. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz que a multidão unanimemente prestava atenção o que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Irmãos, o mesmo Deus de Estevão, o mesmo Deus de Filipe, é o Deus da nossa igreja. Eu ainda creio em milagre. Deus tem feito milagre aqui em nosso meio. Às vezes, pensamos, vamos chamar o pastor, vamos chamar o evangelista, seja lá o cargo, a função, o ministério que exerce, mas às vezes Deus usa uma simples irmã, um simples irmão, que não tem nada de cargo, de função alguma, mas tem uma vida de consagração. E eu quero profetizar nesta noite. Deus que nós servimos é o Deus de Estevão. É o Deus que se põe de pé quando você está lutando. Aleluia! E o Espírito Santo nos dá força. E uma das coisas, voltando ao Estevão, aleluia, nesse cenário todo tinha um jovem ali presenciando. Quem era esse jovem? Era Saulo de Tarso, inspirando ódio contra os cristãos. Aleluia! Mas ele ouviu a oração. Ele ouviu a oração de Estevão. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que está fazendo. Sempre tenho dito, na minha caminhada, irmão, muitas vezes caluniado, falando mal da minha pessoa, e eu querendo agir com os meus direitos, e o Espírito Santo dizia no meu coração, e diz até hoje, você é cidadão, você pode. Sim, você pode agir. Aleluia. Você pode pegar um advogado e se defender. Mas fica contigo e o teu advogado. Não que nós não precise, mas no reino de Deus, nas coisas de Deus, muitas vezes nós perdemos. Muitas vezes nós não temos êxito, aparentemente. Mas nós silenciando diante de Deus, olhando para o Calvário, olhando para Estevão, que não acusou os que estavam lhe maltratando, ele sempre disse, perdoa, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Porque se ele fizesse, se ele soubesse, eles não fariam. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas uma coisa eu acho lindo, quando o Filipe entrou em Samaria, ele pregava a Cristo, prodígios e milagres acontecendo, mas ele não se exaltou. Ele enalteceu o nome de Jesus. Uma das coisas, ainda hoje eu orava assim, vou me virar um pouco para cá, eu me virava assim, irmão, vou me virar para vocês me entenderem. Muitas vezes, irmão,
nós reclamamos, nós nos queixamos. Aleluia. Mas devemos fazer como fez este homem de Deus. Entregar para Deus. Ele entregou para Deus. Aleluia. E Deus o recebeu. Mas eu quero dizer aos irmãos que na escola da vida nós aprendemos muito. Aleluia. Queridos irmãos, nós somos dependentes totalmente de Deus. Sem Deus na nossa vida, não somos nada. Mas lembrando o que eu ia dizer, a igreja, quando nós ocupamos esse lugar, eu dizia para Deus, hoje eu vou ocupar mais uma vez esse lugar santo. Mas se tu me usar para dizer alguma coisa para a igreja, toda a honra, toda a glória seja para Jesus. Não venhamos nós querer nos apresentar e receber a glória para nós. É dele. Se Deus fazer alguma coisa, é Ele. É dele. Nós precisamos nos compreender que nós só somos o que somos pela graça de Deus que nos alcançou. E eu sinto o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tenho obreiros orando. Eu sempre passei para os meus filhos, para os meus obreiros, por onde eu passei. Não é, irmão, errado desejar ministério. Não. A Bíblia diz que excelente obra é o ministério. Mas nós não devemos pedir para ninguém. Porque se alguém pede, a gente não sabe se foi o Espírito Santo que mandou ou foi influenciado pela pessoa. Tem coisas que nós temos que guardar como obreiro em segredo. Guarde em segredo muita coisa que Deus te mostra. Deus tem projeto, Deus mostra. Eu conto sempre nas minhas mensagens, e é uma grande verdade, está aqui a minha esposa, pelas madrugadas, ainda jovem, casei bem novo, com 21 anos, sofrido, batalhando, dobrava os joelhos pela madrugada, sentia a glória de Deus. Eu ia ao lado da cama da minha esposa e dizia: minha esposa, Deus vai me abençoar. Deus tem projeto na minha vida. E eu quero te dizer que Deus tem projeto com a tua vida. Não desista dos teus planos, dos teus sonhos, não desista. Aleluia. Quero encerrar dizendo que Deus escolheu as coisas fracas, os humildes, e não escolheu muitos dos sábios. E dentre muitos os sábios estou eu aqui, entre muitos os sábios, aleluia. Aparentemente no mundo eles olham para nós, não verem nada, mas a sabedoria que nós recebemos não é em faculdade, a sabedoria vem do céu. Aleluia, aleluia, eu sinto Deus preparando. Nós chegamos o momento de fazer a oração que fez Abacuque. Aviva a tua obra no meio dos anos. Eu já estou realizado, estou vendo o que eu muito há tempo desejava. Ver a igreja nos cultos de terça, da escola bíblica dominical.
nós enchendo a casa de Deus, ouvindo o que é bom da parte de Deus. Eu não cesso todas as vezes que eu estou de joelho. Eu peço, aviva a tua obra, avivando a obra, irmão, a salvação. Ninguém resiste uma palavra cheio da graça de autoridade. Resiste muitas vezes só o colorir do saber, mas quando há o Espírito Santo de Deus na igreja, ninguém resiste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus falou com alguém. Você que está entristecido, mas Deus está te vendo. As pedradas que você está levando, as murmurações que fazem contra ti, aleluia, são pedras que estão te jogando, mas levanta os teus olhos para o alto, de lá vem o socorro, de lá vem o refrigério, de lá vem o temor de Deus para as nossas vidas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, enche esta casa do teu poder. Enche cada obreiro da tua graça, para que saiamos daqui, aleluia, renovados, fortalecidos. Eu deixo esta palavra em nome de Jesus. Amém.